no capítulo de número 8, capítulo 3, Salmos, capítulo de número 3. Ajude a pessoa que está ao seu lado a encontrar. Caso ele não trouxe Bíblia, convide para ler junto com você. Salmo, capítulo 3. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos fazer uma oração. É importante você pedir para Deus falar com você. É importante você pedir para Deus falar o que Ele quer falar ao teu coração, aquilo que você verdadeiramente necessita ouvir. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através desta palavra do teu Espírito Santo. Abençoe os meus irmãos que me assistem pela transmissão, aqueles que me ouvem pelo rádio. Que esta palavra seja viva aos nossos corações, Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Eu quero começar essa palavra da noite de hoje fazendo uma pergunta. Você pode responder, mas para você mesmo, né? Você já teve que fugir de algo? De alguém? Fugir de algum sentimento? Ter que fugir ou viver fugindo não é algo bom. A sensação de perseguição é uma sensação, é um pânico, é uma síndrome. Existem pessoas que têm essa síndrome, né, de perseguição. Tem alguém me perseguindo, tem alguém me olhando, tem alguém me vendo. E a pessoa enlouquece com isso. Esta sensação de ter que fugir sempre não é uma sensação boa. Você tem que fugir de algo, você tem que fugir de alguém, você tem que fugir de um sentimento, é algo péssimo. É você andar na rua tendo que olhar para trás. Ontem eu conversei com uma pessoa que fez um desabafo para mim, dizendo que está sendo perseguido por alguém. E tem que fugir, tem que sair correndo, tem que viver uma vida sem paz, porque está sendo perseguido, literalmente. Tem alguém que falou que ia matar, pediu minha oração, pediu ajuda. Então essa sensação de fuga não é nada bom, queridos. Ter que fugir de alguém não é nada bom. A fuga também ela pode ter um outro sentido. Nós podemos fugir de uma situação porque ela nos trouxe medo. Então você foge de um lugar porque você ficou com medo de algo. Esta fuga nada mais é do que uma reação do seu organismo, e isso te mantém vivo,
Porque se nós não tivéssemos esse senso crítico, nós morreríamos. Então essa sensação de perigo te faz fugir. Essa é a fuga por causa do medo, que nós podemos chamar também de uma fuga por cautela, que é razoável a gente fazer, nos faz manter vivos. Quem entendeu, diga amém. Fugir para se manter vivo é bom. Fugir para evitar uma briga é bom. Você que é casado, às vezes você tem que fugir de uma discussão, para não trazer um caos para o seu casamento, para não trazer um problema para o seu casamento. Então a fuga, ela tem esses dois lados, né? Existem esses lados aí. E fugir para deixar Deus agir também é uma outra estratégia positiva. Eu vou sair da cena, vou sair do campo para Deus agir no meu lugar. Eu vou tirar as minhas mãos para que Deus venha colocar as suas mãos sobre esta situação. É uma outra forma de fugir. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu explicar o Salmo. O Salmo 3, ele é atribuído ao maior salmista da Bíblia, Davi. E Davi, quando escreveu este Salmo de número 3, Davi estava fugindo. Olha que coisa. Ele estava fugindo. E a fuga que ele estava tendo que fazer não era fugindo de... Aqui ele fala, né, aqui no capítulo 3, os meus inimigos têm se multiplicado, os meus adversários. Mas a fuga, por mais que aqui não esteja escrito, né, do que era essa fuga, era do seu próprio filho. Davi teve alguns filhos, e o seu terceiro filho, ele se chamava Absalão. E esse terceiro filho de Davi, esse Absalão, ou Absalom, que significa meu pai é paz, esse filho não trouxe nem um pouco de paz para ele, porque esse filho queria tomar o trono de Davi. Quem entendeu, diga amém. Era o filho único de uma mulher que Davi teve esse filho, né? Uma mulher chamada Maaca. Ele queria tomar o trono de Davi. E Davi, para não ter que matar o seu próprio filho, ferir o seu próprio filho, o que ele fazia? Fugia do seu filho. E ele fugia e ele colocava esta situação nas mãos de Deus. O que eu acho interessante é que as lutas, as perseguições, os problemas, as aflições que nós passamos, o fato de ficar de mãos atadas, como Davi ficou de mãos atadas, isso inevitavelmente nos leva a tomar uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Eu já vi pessoas dizendo: pastor, se eu não fosse de Deus, eu faria diferente. Quem entendeu, diga amém. Pastor, se eu não fosse uma mulher de Deus, se eu não fosse um homem de Deus, eu já tinha resolvido, eu já tinha feito, eu já tinha colocado as minhas mãos. Mas por que você não fez? Porque você orou, porque você aprendeu que a nossa oração, que a tua oração é muito mais eficaz do que você pôr as suas mãos. Davi poderia muito bem pegar a espada e matar o seu filho Absalão, ou mandar alguém matar o seu filho Absalão, mas ele resolveu orar, ele resolveu entregar nas mãos de Deus, ele resolveu apresentar esta afronta ao Senhor, ele resolveu apresentar esta angústia a Deus, porque ele sabia que Deus entraria com a resposta e com a provisão sobre a vida dele. Deixa eu falar algo de Deus aqui nessa noite. Você vai orar, você vai clamar, e haverá também resposta de Deus, haverá também intervenção de Deus, haverá também uma ação de Deus ao teu favor nessa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Então esse filho dele, esse Absalão, era lindo,
Bíblia fala que ele tinha um cabelo comprido, era todo formoso, ele queria à força tirar o seu pai Davi do trono. Mas foi Deus que tinha colocado Davi ali, queridos. E onde o Senhor nos colocou, Deus vai nos honrar. Amém. Fala para o seu irmão do teu lado, onde o Senhor te colocou? Diga assim, Ele vai te honrar. Quem crê assim, diga amém. Amém. Davi fala algumas coisas aqui que eu acho bem interessante para a gente destacar hoje. O que Davi faz? Ele ora. Este salmo ele é um lamento, um salmo de choro, é um cântico triste, mas ele ora. E na oração que ele faz, versículo 3, olha só que detalhe bonito. Ele olha para o céu e fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Diga-se comigo, Deus, mais alto, diga: Deus é o meu escudo. Interessante que o escudo, o que é o escudo? Escudo é aquilo que protege. Escudo não é uma espada. Escudo não é um machado, uma lança, uma arma que você atinge alguém. Escudo você se protege. E o interessante do escudo, eu nunca tinha pensado nisso, mas o interessante do escudo é que o escudo ele não vai impedir com que o adversário venha te atingir. O escudo não é um tipo de arma que vai impedir o ataque do adversário. O escudo é uma arma que te protege do ataque do adversário, mas o adversário ele vai atacar. Traduzindo, Deus não vai impedir o adversário de atacar. Deus ele poderia muito bem impedir com que os adversários não tivessem poder para atacar a mim e você. Deus poderia muito bem fazer com que os nossos adversários não tivessem força para nos atacar. Mas ele é um escudo. E esse escudo é o seguinte: ainda que o adversário lute contra você, ainda que ele tenha tentado contra a tua vida, ainda que ele tenha se levantado contra você, nenhuma ferramenta preparada contra você vai permanecer. Sabe por quê? Porque Deus te protege, Ele é teu escudo. Pode o adversário se levantar qualquer situação contra a minha vida, contra a tua vida, maior é Deus, que é o nosso escudo. Quantos podem aplaudir o Senhor e adorar a Deus essa noite? Aleluias! Glória a Deus! Deus nos protege, mas Ele não impede o levante do adversário contra as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Pastor, por que os adversários têm se levantado contra mim? Porque eles vão se levantar, porque essa é a função deles. E na boa, glória a Deus por isso, porque a luta nos aproxima de Deus. Quem concorda, diga amém. Se fosse tudo fácil, não sei se nós estaríamos aqui hoje, não sei. Então glória a Deus que tem levante, glória a Deus que tem luta, glória a Deus que tem dificuldade, glória a Deus que o adversário tem tentado. Glória a Deus, irmãos, porque isso me traz para a presença do Senhor, isso me faz buscar a presença dEle. Quem entendeu, diga amém. O versículo aqui, o versículo abaixo diz assim, olha, versículo 4, vou destacar mais uma coisa: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Sabe qual é o posicionamento que nós devemos ter perante as afrontas, as dificuldades, perante situações da vida? Sabe qual é o nosso posicionamento? Oração. Quantas pessoas que chegam com um problema para conversar comigo, chegam com uma crise, com uma dificuldade, eu pergunto: você já orou? E sinceramente, nem todos respondem: sim, pastor, eu já orei. Às vezes a pessoa ela nem orou, procura o pastor, mas nem procura Deus. Procura alguém para se aconselhar, procura uma terapia, procura um vizinho, procura um médico, procura um advogado, mas não procurou Deus antes.
conselho de qualquer pessoa, mas ainda não falou: Deus, qual é o teu conselho para mim? E eu não estou aqui na posição de dar lição de moral para ninguém, não sou pai de ninguém aqui, sou pai de ninguém, mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Qual conselho, pastor? Ora a Deus, começa a colocar as tuas lutas aqui, ó, no joelho, começa a colocar a tua dificuldade de relacionamento no joelho, começa a colocar a tua dificuldade financeira também nos seus joelhos, comece a colocar as tuas dores no teu joelho, clamando ao Senhor, e haverá a resposta, haverá estratégia, haverá uma direção de Deus na tua vida. Por isso, antes de qualquer coisa, ore, e o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai te ajudar. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Amém, queridos? Eu vou orar. Tem que responder algo. Eu vou orar antes. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou orar antes. Eu tenho que fazer alguma coisa, pastor. Ora antes, porque a tua oração atrai a bênção de Deus para a tua vida. Quem entendeu, diga amém. Em terceiro lugar, isso aqui é lindo, irmãos. Pega aí a tua Bíblia, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Repita comigo: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Parece simples, mas só que tem uma profundidade, uma dimensão tremenda. Me ajuda com esse barulho aí, irmão, por favor. Eu me deitei, eu dormi, eu acordei. Sabe por quê? Que Deus me sustentou. Sabe o que é interessante do versículo? É porque ele demonstra que, apesar de toda a dificuldade que o salmista estava vivendo, ele conseguia dormir. E se tem algo que é afetado quando nós não estamos em paz, é o nosso sono. Não sei se você concorda. Quem concorda, diga amém. Amém. Afeta. Mas se você não está em paz, hoje nós ouvimos de um pai e de uma mãe, né, Odair? Não tenho dormido. O filho sai de madrugada, nós não dormimos. Por que não dorme? O corpo não está cansado? Não dorme porque não tem paz. O salmista fala: eu deitei, eu dormi, eu estou no meio de uma perseguição, mas eu estou igual Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. Pedro foi preso, ia ser morto no outro dia, e ele estava dormindo um dia antes. Isso é muita fé, queridos. Quem concorda, diga amém. Eu tenho que dormir, que o Senhor tem cuidado de mim. Então o salmista aqui no capítulo 3, ele está dizendo: olha, estou passando pela pior luta da minha vida, porque o meu inimigo não é um vizinho, o meu inimigo não é um rei, o meu inimigo não é uma pessoa estranha, o meu inimigo é o meu próprio filho. Meu filho quer me matar, o meu filho é um grupo de pessoas para matar, para arrancar minha vida, mas eu vou deitar, eu vou dormir em paz, porque eu sei que Deus, Ele está no controle da situação da minha vida. Deus está me sustentando. Deus, nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você, que você vai deitar, que você vai dormir, que você vai repousar. Sabe por quê? Porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando da tua causa, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando dos teus projetos. Deus, Ele está cuidando de você. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite? Aplauda a Deus mais forte, aleluia. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Amém, queridos? Pastor, eu não tenho conseguido dormir, mas a partir de hoje você vai dormir em nome de Jesus.